Muito obrigado ao irmão pelas palavras e também eu agradeço pelo tempo que estivemos aqui. É a primeira vez, que estamos em Pereira Barreto. Nós já viemos conversando há algum tempo da necessidade de virmos conhecer os irmãos, falarmos um pouquinho do trabalho. Eu fiz uma programação e ontem eu disse aos irmãos que tivessem um pouco de paciência, me perdoassem pela minha incapacidade de explanar com toda a clareza a palavra de Deus. Mas isso ocorre porque cada homem é pecador, é limitado, e a palavra de Deus é grandiosa, irmãos. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós a amamos, mais nós queremos aprender, mais nós nos apegamos a ela. Então fiquei devendo, na próxima vez, e eu já disse aos irmãos, cuidado, não nos convidem, porque se vocês convidarem, nós viremos, E eu falei ontem que uma das nossas programações era de trazer aos irmãos uma parte do que nós estamos estudando lá. E um dos estudos que nós terminamos de estudar, depois de pouco mais de um ano, nós levamos quase 2 anos estudando ponto a ponto, indo bem devagar lá com os irmãos, foi um tema das parábolas de Cristo em Mateus. Então nós estivemos estudando não o livro, não a exegese do livro de Mateus. Nós estivemos tomando parábola a parábola e estudando o significado, o sentido e aplicação de cada uma delas. Então, com a graça de Deus, nós conseguimos terminar com os irmãos. Volto a dizer, se nós voltássemos e começássemos o estudo de novo, veríamos mais coisas, assim é a Bíblia. Hoje de manhã eu falei da necessidade dos crentes de fazerem um ano bíblico, e volto a enfatizar isso. Leiam a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia com afinco, e se você termina de ler a Bíblia inteira e volta a ler a Bíblia, você vai ver coisas e mais coisas e sempre vai estar aprendendo. E por que estudar esse tema? O título dos nossos estudos foi Crescendo no Entendimento das Parábolas de Cristo. Eu quero abrir com os irmãos Salmos 78. Salmos 78 e o versículo 2. Salmos 78 e o versículo 2. Nós sabemos que o livro de Salmos é um livro escrito de forma poética, é o inário do Velho Testamento. Salmos era o inário do Velho Testamento, são hinos escritos de forma poética, porém também são profecias. Há pontos aqui de concordância profética em relação ao Messias, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Então, o Salmo 78 aborda e eu vou destacar apenas essa, uma característica messiânica. Diz o versículo 2: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Por favor, abra agora para Mateus, abra sua Bíblia, confira comigo na palavra de Deus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, do versículo 34 e o 35. Mateus capítulo 13, versículos 34 e o 35. Mateus Levi escreveu, inspirado por Deus, o seu evangelho, e o objetivo do evangelho de Mateus é demonstrar que Jesus é o Messias. Então ele vai, muitas vezes, se você ler o evangelho de Mateus, ele vai muitas vezes usar a expressão para que se cumprisse. Isso é característica
do Evangelho de Mateus, para que se cumprisse, ele está escrevendo para os judeus, demonstrando que Jesus é o Messias, a messianidade, versículo 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. E aí vem a expressão de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Uma profecia ali em Salmos. Davi escreveu, inspirado por Deus, muitas profecias. Fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Que a palavra de Deus, irmãos, nesta noite seja um bálsamo para nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta igreja, pelos irmãos, pelos visitantes, se aqui os houver. Mais uma vez eu te imploro perdão pelas minhas limitações, incapacidade, muitas vezes, ó Deus, ignorância em relação à grandeza da tua palavra. Mas, como todos nós sabemos, nenhum homem pode explicar e realizar a obra que somente o teu Santo Espírito pode fazer. Nós somos instrumentos imperfeitos, embora salvos pecadores. Porém, Senhor Deus, nós te suplicamos que em tua graça e tua misericórdia abra nossos corações, nossas mentes, nossos entendimentos, para recebermos os teus ensinamentos. Para que se algo que seja dito aqui, tocar os nossos corações, seja pela ação ou de regeneração do teu Santo Espírito para a salvação, ou de edificação para os crentes que são salvos. E tudo isso, ó Deus, com o objetivo de que toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A parábola que nós vamos, e eu vou usar aqui, irmãos, o Data Show para nos ajudar, está aqui nesse capítulo 13 de Mateus. Então nós vamos ver alguns detalhes, nós iremos ver alguns detalhes importantes em termos gerais. Então, nesse capítulo nós levamos algum tempo, cerca de dois meses, né? Cada semana estudando um pouquinho, 2 a 3 meses estudando um pouquinho, vendo cada detalhe de cada parábola. Porém, nós vamos fazer hoje uma introdução, nós vamos ter uma visão mais geral deste capítulo, e nós vamos ver alguns pontos especiais em destaque para que nós tenhamos uma melhor compreensão. Para nós vermos o que está acontecendo aqui, é preciso a gente falar um pouquinho rapidamente do capítulo 12. Jesus, no capítulo 12, ele tem um debate com os fariseus a respeito de alguns pontos da lei que eles distorciam, e uma das questões é a questão do sábado. E a sua afirmação no versículo 8 de que ele é o Senhor do sábado tem a ver com a sua autoridade de mudar esse relacionamento que ocorria no Velho Testamento, porque o sábado ele expressa ali uma aplicação do descanso que há em Cristo, e o autor de Hebreus vai falar a respeito disso. Nós descansamos em Cristo para a salvação. Jesus então vai até a sinagoga e ele realiza um milagre no sábado, ele realiza uma cura no sábado, porém os fariseus estão endurecidos, e o ministério de Jesus na terra, ele tem essa característica de ir cada vez mais se intensificando esse debate com os fariseus. Lá pelo capítulo 23 nós vamos ver uma das últimas conversas, dos últimos debates que Jesus tem com o grupo religioso dos fariseus, dos doutores da lei, e é bem duro aquele debate. Então eles não querem
ouvir a Jesus Cristo, não querem dar atenção ao que Ele quer dizer, não aceitam a sua divindade. Essa afirmação também de que Jesus é o Filho do sábado está ligada com a sua divindade, seu aspecto divino. Ele é Deus em carne e Ele demonstra isso através de milagres. E então ele chega ao ápice aqui do capítulo, quando ele afirma, fala a respeito do pecado do Espírito Santo. Isso, irmãos, ocorreu nesse momento, é específico para os judeus. Cuidado com algumas interpretações erradas sobre o pecado do Espírito Santo. O que ocorre aqui é que os judeus estão vendo o cumprimento das profecias, estão observando o Messias de frente, eles têm todas as perspectivas e provas e comprovações, eles têm tudo diante de si, e mesmo assim, na dureza dos seus corações, eles dizem que Jesus faz essas coisas no poder de Satanás. Eles colocam sobre Jesus essa visão de que ele tem um relacionamento com Satanás, mesmo diante de todas as provas de que Jesus é o Messias e que ele faz isso pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo cometido pelos judeus. Jesus vai então para a sua casa, ali as pessoas também, a multidão é curada, ele tem um debate com sua família, e no capítulo 13, ele sai de casa. Então, ele vai falar à multidão. Então, aqui na transparência, irmãos, nós vemos a explicação de Cristo, porque o debate com os judeus, não é, leva a essa conversa. Porque os judeus tinham a ideia de que o Messias era um Messias político. Ele viria para libertar o judeu do jugo de Roma. Eles não conseguiam compreender que o Messias viria primeiramente para sofrer. Então, este capítulo contém 8 parábolas, e todas elas estão interligadas com o mesmo propósito, irmãos. Nós vamos ver aqui que Jesus, primeiramente, fala à multidão. O propósito de Jesus falar a respeito destas parábolas que falam a respeito do reino é mostrar uma característica, inclusive profética, do desenvolvimento da pregação do Evangelho. Profecias estão relacionadas aqui ao capítulo. Então, se nós olharmos do versículo 1, ali, quando Jesus, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, a Judéia, ali, a região onde está Israel, ela tem essas características, né? Essas características. Tem elevações, né? Aclives e declives. Então, ali onde ele estava, quando ele fica no barco, ele consegue falar com a sua voz sendo emitida ali naquela área de praia, e então há uma boa sonoridade. Então as pessoas estão ali ouvindo, em pé na praia. Versículo 3 diz que ele falou muitas coisas, dizendo, então ele começa uma sequência de parábolas. O liberalismo teológico, ele ama fazer isso, irmãos. Ele ama fazer isso. O que o liberalismo teológico faz? Ele começa a cortar, a dividir, para mudar as aplicações. Então, cuidado com isso, viu? Quando nós fazemos a interpretação correta, nós vemos o que o livro, o objetivo do livro, que tem que coadunar com toda a palavra de Deus, o objetivo dos capítulos, colocamos gramaticalmente o sentido, geograficamente, historicamente. A razão de tudo isso está para o nosso ensino. Então, cuidado com essa ideia teológica liberal de separar, de picotar, digamos assim, não é? A Bíblia, e colocar interpretações que nada tem a ver realmente com o texto.
Então Jesus fala à multidão, ele começa a falar de um assunto, e depois, se nós olharmos no versículo 36, observe o que ocorreu. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para a praia, juntou-se ali as pessoas, começou a falar, falou algumas parábolas, e depois ele despediu a multidão. Para onde ele foi? Para casa. E chegaram a ele os seus discípulos. E os seus discípulos chegaram a ele dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então Jesus, ele vai, essa é a segunda parte do capítulo, vai conversar, vai explicar e vai acrescentar algumas parábolas que ele não falou à multidão para os seus discípulos. Então, irmãos, isso é importante nós notarmos. Quais são os assuntos aqui? Primeiro nós vamos ver as relações, Jesus vai falar das relações do reino, vou já explicar isso. Depois Jesus vai falar a respeito do avanço do reino. Como é que, nós estamos falando da pregação do Evangelho, como é que o reino vai enfrentar algumas dificuldades? Como a pregação do Evangelho, a partir da primeira vinda dele, vai ocorrer na terra. Depois ele fala da preciosidade. Por que o Evangelho, não somente o Evangelho é precioso, mas o que o Evangelho alcança também é precioso. Ele vai falar também de que ocorrerá uma separação no reino. E então ele vai falar das nossas responsabilidades. Nós falamos muito disso ontem à noite e hoje de manhã. Quando alguém quer benesses, precisa assumir responsabilidades. A igreja local, o crente individualmente, irmãos, precisa assumir responsabilidades. Toda pregação, não é que o pastor traz, nós temos visto, fala a respeito de responsabilidades. E eu quero deixar uma coisa bem clara que nós estávamos conversando. Eu não combinei com o irmão, não combinei com o pastor, de trazer qualquer assunto que nós falamos, não é? O pastor pode conversar com os irmãos. Não foi combinado, eu disse: irmão, eu estou com um desejo no coração de trazer esse assunto. E nós sentamos, eu mostrei ao irmão, o que o irmão acha, não é, do assunto. E o irmão disse: olha, nós queremos ouvir isso, não é? Nós precisamos. Então, nós precisamos, irmãos, e é algo que nós coadunamos no nosso pensamento. Irmãos, a igreja, ou as igrejas locais, eu digo assim, a igreja local, as igrejas locais estão com uma dificuldade muito grande, estão acomodadas. Eu estou falando de igrejas crentes, igrejas verdadeiras. Elas sentam na superfície e ficam só no leite. E não querem, como Jesus disse em uma parábola, em Mateus capítulo 7. Ele diz assim: o homem que ouve e pratica, o que ele faz, irmãos? O que ele faz na areia? Cava, até ele encontrar rocha, até ele solidificar a sua fé. E então vem as tempestades. Cave fundo, irmãos. Estude a Bíblia. Isso foi colocado para nós estudarmos. Não fique na superfície. Alguns assuntos realmente são duros, são pesados, mas são extremamente necessários para que a igreja se desenvolva e continue firme, irmãos, firme na doutrina e na fé do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver assim, de forma geral, um a um, tá bom? Vamos ver as relações do reino. Primeiro, irmãos, nós vamos ver do 3 ao 23, tá bom? Então eu vou ser bem resumido por amor ao tempo. O semeador, aqui a palavra do semeador, fala da relação do reino com as diferentes classes de homens. Então o versículo 3 ele começa falando: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador, irmãos? Observe lá que Jesus ele falou isso à multidão e ele vai explicar aos discípulos no versículo 37. Quem é o semeador? No versículo 37 tem: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem, irmãos?
o próprio Senhor Jesus. Viu? Então, há aplicações relativas. Por exemplo, a igreja também semeia. Mas aqui ele está falando da sua primeira vinda. Ele semeou. A igreja também vai semear. Os irmãos, os missionários também semeiam. Mas está falando dele. E ele diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. O que é o campo, irmãos? Guarde isso. Veja o versículo 38. O campo é o quê? O mundo. Então Jesus vem ao mundo e ele mostra que ele é o Messias e ele traz o evangelho da graça, as boas novas. O mundo, então, vai ouvir. Outra parte caiu em pedregais, guardem aí que vieram as aves, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça. É simples. Os judeus não conseguiam compreender porque eles não atinavam com a verdade que Jesus era Deus em carne. Então, ele vai explicar, veja aqui, irmãos, que Jesus, ele vai continuar falando, não é, da relação, que é a relação entre os homens, né? Um vai ouvir, o outro não vai ouvir, não é? Então, ele vai falar a respeito da relação do joio com o iníquo, com Satanás, na sequência, bem logo na sequência. Mas veja aqui a explicação, aqui, olha, veja o versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Veja o versículo 18. Escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno. Não é sentir. Nunca foi sentir. Não busque uma igreja para sentir Deus. Você tem que buscar entender. Conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora guarde isso, as aves dos céus representam o maligno. Satanás vem e tira do coração. Outro tipo de pessoas, versículo 20, em pedregais, é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, tem aquela empolgação, mas não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração, chegada a angústia e perseguição da palavra, logo se ofende. Então, há pessoas, irmãos, que não entendem. Não entendeu, Satanás vem e retira do coração. Há pessoas que recebem com alegria, mas não suportam a aprovação. Nós estamos vendo o falso evangelho de prosperidade, que o crente entra na igreja, então ele tem que receber tudo de bom. Não é assim. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra classe de pessoas, aqui no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam, e a palavra fica infrutífera. Irmãos, fruto aqui, nós vamos ver no 23, está relacionado com a conversão. O que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, tem a ver com aquilo que ocorre na salvação. Quando alguém é convertido, e Deus, por meio de Cristo, não é? O sangue de Cristo purifica de todo o pecado, essa pessoa se torna, como Paulo diz em 1 Coríntios 5, versículos 17, ele diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Qual é uma das características do salvo? Mudança de caráter. Então vem os frutos. Fruto, irmãos, aqui está relacionado com mudança de caráter. Roubava, não
rouba mais. Mentia, não mente mais. Tem vícios, não consegue mais estar com os vícios. Tratava a esposa de maneira rude, irmãos, a mudança é radical. Radical. Não trata mais a esposa como antes. É muito, irmãos, muito estranho. E nós temos visto isso vez após vez. Aquele esposo que ao invés, depois de ser convertido, ao invés de melhorar, piora. Tem alguma coisa errada nessa conversão. Onde estão os frutos? Onde está a mudança de caráter? Também para as mulheres isso é verdadeiro. Também para os jovens isso é verdadeiro. Porque vem habitar em nós o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, no versículo 24, vai propor outra parábola. E aqui já é a relação do reino com o maligno. Primeiro ele falou da relação com as pessoas. Igreja, nem todo mundo vai permanecer. Alguns vão chegar com alegria, vão ficar um tempo, depois não vão aceitar certas posições doutrinárias e vão desaparecer. Ou alguns vão ficar um tempo, depois vão começar a passar por dificuldades, vão colocar a culpa em outros, até no irmão, vão dizer, não quero mais essa igreja. E você vai ver que em alguns casos, algumas pessoas que dizem que receberam o Evangelho, isso é algo que Pedro vai falar, recebem o Evangelho, e Jesus fala disso numa parábola, é a casa que se torna vazia. Já viram? Já lembram dessa parábola, né? A casa que é adornada, mas ela está vazia. O que o diabo faz? Dá uma volta, depois ele volta novamente para casa. E a situação daquela pessoa é pior do que antes. Pedro diz assim, até de maneira bem direta, assim, pesada. É como se a porca lavada voltasse ao despojadouro de lama e o cão voltasse ao seu vômito. Por que Jesus fala da casa vazia? Porque, 1 Coríntios 5,17, quando alguém é convertido, ele não mudou apenas por fora, ele não é apenas uma casca, ele não tirou apenas pecado, o Espírito Santo vem e habita nele. Cristo faz habitação no coração do crente por meio do Espírito Santo. Então, uma pessoa que muda apenas exteriormente pode até ficar um período vivendo uma vida de certa forma digna, mas ele está vazio. Jesus não habita nele por meio do Espírito Santo de Deus. E ele continua e continua cada vez mais até que o seu estado se torna pior. Irmãos, aqui a partir do versículo 24, Deus, o Senhor Jesus, vai falar a respeito da ação do inimigo. Jesus trouxe as boas novas, nem todos vão receber, mas então vem o inimigo. E o inimigo aqui é Satanás. O versículo 39, Jesus está falando agora especificamente, não é? No versículo 39, de que o inimigo que o semeou é o diabo, porque ele diz assim, no versículo 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. E no 38, no 37, ele diz, o que semeia boa semente é o filho do homem. Mais uma vez, ele se identifica como sendo o semeador. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Cuidado, irmãos, com a interpretação que diz, toda igreja tem um joio, não é assim? Isso é um aspecto secundário dessa parábola. O aspecto principal, veja o versículo 38 de novo, é que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então, assim como houve diferentes reações nas pessoas, Satanás iria trabalhar para construir falsas igrejas. O mundo, o campo é o mundo, então tem o joio. Existem pregadores, falsas igrejas, falsas religiões pseudo-cristãs. Mas veja que Jesus, ele diz, não é? Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, se você olhar a história, e aqui eu quero fazer uma aplicação histórica aqui do que Jesus está falando, se você olhar a história, os crentes foram perseguidos e ao mesmo tempo que se desenvolviam verdadeiras igrejas locais, se desenvolviam as falsas doutrinas
a partir de pessoas que fundavam suas próprias religiões. Não é assim hoje? E os servos do pai de família, versículo 27, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ele já está fazendo uma perspectiva de futura divisão entre o falso e o verdadeiro. Então, irmãos, veja o que ele diz aqui no versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Preste muita atenção, irmãos. Nós não temos, e aqui eu gostaria de falar de uma outra parábola, quando Jesus disse que nós somos o sal. O sal. Você crente é o sal, a igreja verdadeira é o sal. O sal, irmãos, ele não é antisséptico, ele é asséptico. Qual a diferença? O antisséptico, ele cura a corrupção, não é assim? Então, se existe alguma coisa que já está contaminada, então um antisséptico vai trabalhar para curar essa corrupção. O sal é asséptico, ele não deixa corromper. Ele não deixa corromper. Então, nós somos sal. A nossa responsabilidade é de não deixar que a corrupção adentre o seio da igreja local, as nossas vidas e a nossa comunhão. Nós somos sal. Num aspecto, é essa aplicação. Mas veja só, irmãos, nós, ao vermos uma corrupção ocorrida, nós não temos que ir lá arrancar. Ninguém vai sair daqui, pegar em armas e matar alguém que está pregando heresia. Não é nossa responsabilidade. Quem vai fazer isso e aplicar juízo é quem, irmãos? Deus. Deixe, a palavra de Deus diz assim: deixe os hereges com as suas heresias. Então, ao homem que está com essas heresias, ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, o que a Bíblia diz? Evita. Não vai ficar brigando lá com ele. Para que isso? Continua pregando o verdadeiro evangelho. Nós somos sal. Nós temos responsabilidade com os verdadeiros crentes. E é disso que Jesus está falando. Vamos em frente. O avanço do reino. Então, irmãos, veja só. Se ocorre um nascimento aqui, um desenvolvimento de falsas religiões, aí Jesus vai falar no 31 do grão de mostarda, o avanço do reino. Outra parábola, diz o versículo 31, lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, porque o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Então Jesus pregou, Jesus ali sendo, não é, humanamente falando, um carpinteiro, lá na Judéia. Ele trouxe uma mensagem, irmãos, que se espalhou. Mas ele coloca aqui um aspecto de um crescimento até desordenado. Ele diz: isso vai ocorrer, isso vai acontecer. Um rápido crescimento e uma infiltração do maligno. Ele diz assim: o grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se um grande arbusto, e de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Preste muita atenção. Se haverá igrejas verdadeiras, igrejas que são joio, e um desenvolvimento, aqui ele está fazendo uma aplicação de um crescimento muito rápido e muito desordenado, assim, no sentido de que vem as aves do céu. Quem são as aves do céu, irmãos? Não são os salvos. Ele já falou quem são as aves.
As aves representam o maligno. Vamos fazer uma aplicação secundária. Presta atenção. Se uma igreja local explode num crescimento desordenado, a igreja local ali de Pereira Barreto era uma igrejinha assim para 60 pessoas. De repente, de um ano para o outro, se constrói um mega templo para 10 mil pessoas. Tem alguma coisa muito errada. Porque o evangelho, irmãos, ele cresce, mas ele não cresce de maneira desordenada. No aspecto histórico, o que ocorre? O desenvolvimento de algum tipo de religião pseudo-cristã, onde os demônios foram se aninhar. Guarde isso. E ele vai falar no 33, outra parábola. E ele fala, irmãos, do fermento, do crescimento sobre uma contagiosa difusão de falsas doutrinas. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E ele falou isso à multidão. Vamos revisar. Nem todos vão aceitar de verdade. As igrejas locais vão se desenvolver, mas também as igrejas no mundo como joio. Então vem um crescimento desordenado na história da progressão do reino, e vem a figura de uma mulher. E preste muita atenção, no Velho Testamento havia profetisas? Sim ou não? Sim. Mas havia sacerdotisas? Não. Porque sacerdotisa era uma função pagã. Os pagãos, eles tinham sacerdotisas. Cuidado com essa história de pastora. Cuidado. As sacerdotisas eram, na verdade, a ideia pagã a respeito da realidade da vida. E essa ideia de uma mulher inserindo o fermento, lembre-se que no Velho Testamento, fermento é símbolo de pecado. E Jesus relacionou isso, fermento, com o símbolo de falsa doutrina que leva ao pecado. Ele disse ao discípulo, cuidado com o fermento dos fariseus. É porque nós não trouxemos pão. Cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês ainda não entenderam? Quanto tempo eu vou suportar vocês? Eles entenderam, estavam falando da doutrina dos fariseus. Então uma mulher é uma figura estranha que insere falsas doutrinas num crescimento desordenado e contínuo no meio do mundo. Irmãos, isso aqui foi algo que mexeu com o coração dos discípulos. E então, qual é a ideia? Nem todos vão aceitar, vai haver a intervenção do diabo, e acontece um crescimento desordenado e a inserção de falsa doutrina. É uma perspectiva bem negativa, né? Você pode imaginar o que os discípulos estavam sentindo naquele momento, a comoção que deve ter ocorrido com eles? E eles então vão ali, não é? No versículo 36 nós já lemos, ele pede essa explicação da parábola do joio. Será que é só isso? Será que o evangelho vai progredir de forma negativa e vai acabar dessa maneira? Irmão, se você observar em Apocalipse, a figura da religião de Babilônia é de uma mulher, não é assim? Uma mulher, mãe de todas as prostituições da terra, que está sentada na besta. Então, há aspectos proféticos aqui. O tempo não nos permite demorar muito. Mas eu quero ir adiante. Se os discípulos tiveram essa perspectiva, não é, de que tudo foi tomado, irmãos, observe o que está acontecendo no mundo evangélico hoje. É desesperador. Você chega numa cidade, você olha para um lado, falsa doutrina. Você olha para o outro, falsa doutrina. E a multidão, olha, parece que já está tudo fermentado. Paulo vai dizer assim para nós individualmente, não é? E a igreja de Corinto recebe essa orientação. Alimpai-vos do fermento velho. Nós precisamos ser uma massa sem fermento.
sem falsa doutrina, baseados na palavra de Deus. Nós olhamos para um lado e para o outro, tudo contaminado. É cura, é milagre, é dinheiro, ministério feminino, danças, irmãos, misericórdia para este mundo. Tem igreja fazendo luta de MMA. MMA, não é que diz? Lutas. Tiram os bancos, colocam eu não sei o que é, como é que coloca ali, um ringue, né? Um ringue. E os homens vão lá e os diáconos. Já pensou, irmão? Hoje vai ser a luta do pastor contra o diácono, vamos ver quem ganha. E lota a igreja. Horrível, irmãos. E isso, nessa perspectiva, os discípulos entenderam isso, esse aspecto negativo de contaminação de falsa doutrina. Isso deve ter comovido o coração deles. Mas então Jesus, no versículo 41, ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus olha para os seus discípulos e ele vai falar primeiro de um tesouro escondido. Veja o versículo 44. Ele não está falando da multidão, ele está falando aos discípulos. Ele diz: também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. O campo é o que, irmãos? Ainda tem um tesouro no mundo. Ainda há um tesouro no mundo. Que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus deu tudo o que ele tinha. Veja, irmãos, tem pessoas, e eu já vi pregações assim: Jesus está falando que você tem que ir vender tudo que você tem e trazer para a igreja. Nada disso. É um aspecto da ação, da graça e da misericórdia divina. Deus deu o seu bem mais precioso, que é Jesus. Ele veio ao mundo e ele estabeleceu uma igreja verdadeira, cujas portas do inferno não prevalecerão. O tesouro é a igreja local verdadeira. É um tesouro, irmãos. Como é maravilhoso nós chegarmos num lugar e vermos uma igreja simples, singela, sem bateria nem guitarra, porque são instrumentos demoníacos para causar uma hipnose nas pessoas, a fim de que elas ouçam tudo o que é errado e possam aceitar como verdade. Não ouça esse tipo de música em casa. Como é maravilhoso nós chegarmos num lugar em que nós podemos cantar com singeleza e sinceridade de coração. A igreja local é um tesouro maravilhoso, que pertence a Deus. Pertence a Deus. Valorize esta igreja, irmãos. Cuidado com as pessoas que chegam aqui se dizendo crentes, não tem nem ar-condicionado. O irmão não tem uma profecia. O irmão não tem nenhuma pastora. Não tem cura, não tem milagre. Essas pessoas já estão contaminadas com fermento. Já estão contaminadas. Cuidado, irmãos. Seja sal. Lute para preservar a boa doutrina. Mas lute com afinco. Não estou dizendo para sair aí agredindo as pessoas. Porque ser um fundamentalista bíblico não é ser grosseiro com as pessoas. Não é uma desculpa para ser grosseiro, mas nos enche de amor. Nós devemos orar. Muitas vezes você não vai conseguir conversar com as pessoas. Ore por elas. Ore com afinco. A igreja é um tesouro. Outro sim, diz o Senhor Jesus: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Saiu do aspecto geral e vai para o aspecto particular. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Deus não somente estabeleceu uma igreja local, Ele nos comprou individualmente. O crente é precioso, e Pedro vai falar
não por prata ou por ouro, ou por pedras preciosas que nós fomos comprados. Você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. E sabe o que é a pérola, irmãos? A pérola é a preciosidade do crente individual, uma nova criatura, uma transformação de natureza. Olha como o nosso Deus é sábio. Alguém já viu como é que se forma a pérola? É uma conchinha. A concha vai e engole 1 grão de areia do lamaçal, do lodo, do fundo do mar. Engole aquele grãozinho de areia. E aquela conchinha morre para que haja uma transformação de natureza. E então aquela areia que fazia parte do lamaçal se transforma numa pedra preciosa. Mudança de caráter. Jesus Cristo deu a sua vida por você. E eu quero falar com os crentes, com todo amor, viu, irmãos? Com todo amor. Por que não buscar cada dia que o seu caráter seja um reflexo do caráter de Cristo, já que essa é a vontade de Deus? O Espírito Santo vem, cobre você e vai lhe transformando cada dia. Não demora a pérola também, é de um dia para a noite? Demora, irmãos, demora. É um processo doloroso que causa a morte da conchinha. Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, nós chegamos até a separação do reino. Cuidado com essa ideia, não é, que a guerra filosófica tem imposto a certas igrejas, porque quem vai fazer essa diferenciação, veja aí o versículo 47 em diante, né? A rede lançada ao mar, o evangelho aqui como uma rede que é lançada ao mar e traz todo tipo de peixes, os bons e os ruins, mas aqueles que puxam para a praia, e aqui está um aspecto da responsabilidade pastoral. O pastor faz isso, tem que ter o cuidado de conversar com as pessoas, de mostrar a necessidade do batismo. Isso é um aspecto, irmãos, dos crentes, da igreja, ter um cuidado com as pessoas que vêm até nós, porque elas podem vir realmente com um coração sincero, mas há pessoas que se aproximam para tentar contaminar a igreja, porque Deus manda as pessoas, mas o diabo também, porque o interesse dele é contaminar. Porém, irmãos, na consumação do mundo, veja o versículo 49, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é trabalho seu aplicar juízo, é o trabalho de Deus. É o trabalho seu aqui na igreja ser sincero, é apoiar o trabalho pastoral, é orar pelo irmão, é vir para somar. Essa é a responsabilidade, e Deus vai nos cobrar isso. Deus vai nos cobrar, sendo nós crentes. E então, no versículo 51, ele pergunta: entendeste todas estas coisas? Vocês entenderam, irmãos? Eles disseram: sim, Senhor. Então, vem a última parábola. Versículo 52. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Então, ele termina o conjunto de parábolas, fecha o conjunto de parábolas com a responsabilidade que nós temos, irmãos. A compreensão que nós temos, ela é nossa responsabilidade. Busque entender, pergunte. Eu dou aula e eu falo aos meus alunos: só pergunta quem está estudando. Quem não está estudando, não tem dúvidas. E quem está fazendo aquela leitura superficial e não quer aprender, então continua na mesma.
Então nós temos essa responsabilidade, cada um de nós, irmãos, nós somos instruídos a respeito do reino dos céus, do Evangelho. Cada um de nós, irmãos, e aqui a aplicação do pai de família, não é? Tira do tesouro coisas novas e velhas, aquilo que é do Velho Testamento, aquilo que é do Novo, coisas que já são passadas e agora não importam mais para nós, aplicações, a riqueza da parábola de Deus, das parábolas de Deus, as riquezas da palavra de Deus, tudo isso está interrelacionado, irmãos, são chaves. Eu gostei dessa expressão de um teólogo. Uma parábola vai abrindo uma porta e vai dando uma outra visão, então elas estão interrelacionadas. E nós, irmãos, nós precisamos compreender um aspecto importante da salvação, que muitas pessoas têm deixado de lado. E eu vou usar uma frase de um grande homem de Deus. Pode parecer grosseira, viu, irmãos? Mas me permitam explicar. Ele disse o seguinte: Deus não é pai de desocupados. Parece grosseiro, né? Mas não é. O que ele quis dizer amorosamente, no contexto que ele estava falando, se Deus te salvou, se você é realmente um salvo, e Ele deseja que você tenha o caráter transformado, Ele vai te dar trabalho, Ele vai te dar serviço a fazer, Ele quer que você atue, Ele quer que você o sirva. Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Não fique na inanição, irmãos. Não fique apenas criticando o que é bom e o que é ruim. Ame e trabalhe. Esse é o papel do crente que serve a Deus na igreja local. Ouça as pessoas, ouça os irmãos mais velhos e trabalhe, porque nós somos uma pedra preciosa para o Senhor. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo tempo que estivemos juntos. Mais uma vez eu te suplico a Deus que venha me perdoar as minhas falhas, ó Deus, as minhas limitações em explicar a grandeza da Tua palavra. Mas que de alguma forma, e nós cremos nisso, de alguma forma, ó Deus, mesmo nessas limitações, mesmo nessas imperfeições, o Teu Santo Espírito trabalha no coração dos crentes para a edificação, para que essa igreja não se deixe corromper, para que esta igreja e os crentes individualmente permaneçam como um tesouro no mundo e como pérolas, ó Deus, sendo transformados a cada dia pelo Teu Santo Espírito, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Mas se de alguma maneira alguém nesta noite não tem a Jesus como único e suficiente Salvador e continua atrelado, na verdade preso e escravizado ao pecado, mas deseja de todo o coração ser liberto, que o Senhor esteja trabalhando, a Deus, para que seja produzido verdadeiro arrependimento no coração de tal pessoa. E ele observe, olhe e atente para o Calvário. E arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, o sangue de Cristo o limpe de todo pecado, ações e natureza, para que seja feito nova criatura. Para a Tua honra e para a Tua glória seja o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.